Olá, capricornianos, tudo bem? Mais uma vez o nosso tarô amigo trazendo previsões para essa segunda quinzena de julho de 2019, para todos vocês que têm o Sol, Ascendente, Lua ou Vênus no signo de Capricórnio, tudo bem? Eu já fiz as tiragens, porque dessa vez eu tô para esse formato, para esse vídeo de previsões, eu achei que é melhor agora já fazer as tiragens para não ficar muito tempo. Eu percebi que o vídeo fica muito longo para poucos temas que a gente aborda. Então eu já faço as tiragens antes de gravar o vídeo e aí eu já mostro para vocês aqui, já vou fazendo a leitura com vocês, tudo bem? Se vocês não gostarem desse formato, vocês me avisem, porque daí eu volto a fazer da forma como eu fazia antes, tá? Porque tem gente que gosta de ver a tiragem. O primeiro tema que nós vamos abordar é como que está o amor para os capricornianos solteiros nessa primeira quinzena de julho. Então a gente vai pegar aqui as cartas. Bom, a gente vai começar aqui a nossa leitura, tudo bem? Então vocês capricornianos que estão solteiros, eu vejo que vocês vêm de uma situação aí de um pouco de descontentamento, tá? Se vocês se identificarem com isso, vocês podem continuar essa leitura comigo. Se vocês não se identificarem, vocês podem procurar aí o vídeo que fala a respeito do signo de Vênus de vocês, porque Vênus fala bastante de relacionamentos, tudo bem? O Pajem de Espadas, perdão, ele é uma pessoa que vem procurando aí algum tipo de conhecimento, algum tipo de informação, ou alguma coisa chegou ao conhecimento de vocês, alguma situação de aprendizado está vindo aí para vocês, que vocês vêm trazendo para essa segunda quinzena. E por isso, para os capricornianos que estão solteiros nessa segunda quinzena, existe sim aí uma pequena dificuldade de vocês começarem um relacionamento, porque vocês estão equilibrando a emoção com a razão de vocês. Então eu vejo que talvez vocês não estejam muito abertos aí para um relacionamento. A carta da papisa saiu também no futuro próximo de vocês dentro dessa segunda quinzena, que é uma situação de introspecção, de vocês começarem a olhar um pouco mais para o interior de vocês e consultarem a intuição de vocês. Nenhuma carta aqui fala de vocês estarem abertos para relacionamento ou conhecendo uma pessoa. É até possível, eu vejo aqui um pouquinho da energia dos signos de ar, Aquário, Gêmeos e Libra. É até possível que vocês estejam tendo algum envolvimento com alguma pessoa, mas que nesse momento vocês ainda estão tentando analisar uma situação da qual talvez vocês tenham passado, no passado recente de vocês, ou em relação a essa pessoa que vocês conheceram. Eu vejo que vocês querem, tá? Até porque a energia para essa segunda quinzena, para os capricornianos solteiros, é o mago. O mago é uma pessoa que ela quer, ela faz acontecer porque ela está preparada para tanto. Só que a ideia que eu estou tendo aqui para vocês é que na verdade não, vocês ainda não estão preparados, tá? Vocês têm sim como energia o princípio de que vocês podem sim fazer um relacionamento acontecer. Só que para isso vai ser necessário vocês passarem por um processo de introspecção, porque talvez vocês realmente estejam aí em um momento mais introspectivo. A carta de corte aqui é o mundo, que fala justamente dessa necessidade de plenitude, de vocês estarem um pouco mais com vocês mesmos, se abraçando. E por isso eu não vejo muitos de vocês capricornianos começando relacionamentos dentro dessa primeira quinzena. Eu vejo que há sim a possibilidade de vocês conhecerem pessoas, de vocês poderem sair com pessoas, mas eu não vejo vocês necessariamente se relacionando com alguém, tudo bem? Nessa segunda quinzena eu não vejo. Quem sabe na próxima, né? Até porque, pelo que eu estou entendendo, é uma fase, um processo de transição que já está passando. Então eu acredito que na próxima quinzena vocês já vão estar mais preparados para um relacionamento, tá? Lembrando que essa leitura é para vocês que estão solteiros e que se identificaram, tudo bem? Essa próxima leitura que nós vamos fazer é para os capricornianos que estão em relacionamento com alguém. A gente vai ver aí quais são as probabilidades nesse relacionamento dentro dessa segunda quinzena de julho de 2019, tudo bem? Aqui, ó. Mais uma vez, a carta do mundo caiu como carta de corte, tá? E aqui eu vejo que é bem diferente o panorama, né? É um panorama muito positivo para quem está em relacionamento.
Eu vejo que alguns de vocês, capricornianos, estão doando demais pro parceiro de vocês, só que isso está sendo correspondido, tá? Porque o As de Copas é uma carta que fala de amor, de renovação no relacionamento. Então eu tô vendo que vocês estão passando por uma fase muito bacana nessa segunda quinzena. Bacana mesmo, viu? E então eu queria ver se vocês se identificam com isso. Se vocês não se identificarem com isso, não tem problema, tudo bem? É, vocês podem dar uma olhada no signo de Vênus de vocês, que pode falar um pouco mais a respeito da situação de vocês no relacionamento. Mas se vocês se identificaram com essa leitura, de que vocês estão passando aí por um momento em que vocês estão doando muito um para o outro, o amor de vocês está sendo muito generoso, né? Vocês doam com muita generosidade no amor de vocês, eu vejo que nessa segunda quinzena, o amor de vocês, o relacionamento de vocês vai passar por uma renovação sentimental muito positiva, que vai trazer aí uma mudança muito positiva no relacionamento, tá bom? A roda da fortuna, ela caiu numa posição muito positiva, né, dentro do contexto dessa leitura, que fala aí até de uma oportunidade, ó, de vocês tomarem aí algumas decisões mais sérias para o relacionamento de vocês. É muito interessante. E também eu estou entendendo aqui que alguns de vocês capricornianos, se vocês se identificarem com isso, esse relacionamento que vocês estão tendo é um relacionamento de reconciliação, né? Que vocês já tiveram alguém no passado de vocês e vocês voltaram a se relacionar com essa pessoa. Porque a carta do julgamento traz muito isso, né? De situações do passado que vêm à tona. E aqui a gente tem a carta do Seis de Ouros e do As de Copas, que também podem falar bastante aí da possibilidade de reconciliação. Então eu vejo que assim, se vocês capricornianos se identificaram com essa leitura e vocês estão passando por alguma situação difícil no relacionamento, vocês não estão conseguindo aí, vocês estão brigando um pouco com o parceiro de vocês, eu vejo que nessa segunda quinzena as coisas vão melhorar bastante, tá? Se vocês forem generosos, se vocês souberem aí doarem um para o outro o afeto necessário, eu vejo vocês realmente conseguindo resolver pendências do passado, né? De algumas situações de briga, talvez. E para vocês que já estão bem, né, nesse relacionamento, eu vejo que a tendência é continuar se ampliando isso para coisas melhores, tá? A perspectiva para relacionamentos para os capricornianos nessa segunda quinzena é muito positiva, tá bom? Se vocês não se identificaram, procurem aí algum vídeo do signo de Vênus de vocês, ou então vamos esperar até a próxima quinzena para ver se entra aí uma leitura para vocês. Agora a gente vai fazer uma leitura a respeito dos signos, a respeito dos capricornianos que estão empregados. Quais serão as tendências na vida profissional dos capricornianos, sejam eles empreendedores ou empregados, com carteira registrada, ou PJ, ou servidor público, etc. Quais serão aí os panoramas para os capricornianos na vida profissional nessa segunda quinzena de julho de 2019? Bacana. Olha que bacana, né? Eu vejo que alguns de vocês, capricornianos, se vocês se identificarem com isso, eu vejo que vocês aí vieram de uma situação em que talvez vocês estejam, alguns de vocês estão fechando ciclos, né, dentro dessa profissão, desse trabalho. É possível que talvez esse projeto que vocês estão empreendendo, se for o caso, ele esteja chegando ao fim e ele esteja sendo concluído com muito sucesso. Em outros casos, eu vejo alguns de vocês realmente se sentindo que chegou realmente um momento de muita plenitude dentro do trabalho. E aí veio aqui o Rei de Copas, que fala que agora vocês estão passando aí por uma situação de reavaliação, né? Eu estou percebendo isso. A carta do mundo veio, trazendo aqui que vocês concluíram um ciclo nesse trabalho. Pode até ser que vocês não tenham feito nada demais, mas talvez essa empresa já não tenha mais muito o que oferecer para vocês. E por isso vocês entram aí nesse processo, nessa segunda quinzena, de contemplação em relação a esse trabalho. Só que o Rei de Espadas, ele vem aí dentro dessa segunda, trazendo soluções e decisões muito assertivas em relação ao que vocês devem fazer nesse trabalho. Eu tenho aqui um panorama muito positivo, tá? Por quê? Porque se houver algum tipo de insegurança ou algum tipo de insatisfação com o trabalho, eu vejo vocês conseguindo resolver isso, talvez através de um chefe, conversando aí com alguém de autoridade que possa ajudar vocês. Senão eu realmente estou vendo vocês mesmos
tomando decisões aí a partir de uma contemplação que vocês têm a respeito desse trabalho. Uma decisão, uma decisão bastante bem pensada, bastante racional. E a energia geral aqui é o 3 de ouros, que fala que realmente é possível que vocês queiram dar novos inícios, né? É possível que vocês queiram dar novos inícios. Eu vejo que essa é uma situação muito favorável para alguns capricornianos que estão no trabalho e querem avaliar o mercado. Olha só que interessante, gente. A carta de corte também é uma carta de contemplação, né? O 2 de paus é uma carta que você olha, né? Você tem aí uma visão criativa a respeito de algo e você já está prestes a tomar uma atitude, só que você ainda está saindo de um estado de contemplação. É interessante isso. É. Eu vejo que muitos capricornianos aí talvez estejam querendo ver o que eles conseguem a mais nessa empresa que eles estão, ou outras oportunidades fora do trabalho. Interessante, né? Eu vi conselhos. Deixa eu dar uma olhada, gente. Acabei até nem falando de conselhos. Olha, eu vejo que de conselhos para quem está trabalhando, eu vejo que é necessário equilibrar um pouco a questão sentimental para vocês poderem tomar essas decisões que vocês precisam em relação à vida profissional de vocês, tá? Então, vindo aqui algum equilíbrio emocional em relação a esse trabalho, vocês já conseguem aí tomar as decisões que vocês vão precisar tomar nessa segunda quinzena, se vocês se identificaram com essa leitura, tudo bem? E agora nós vamos fazer a leitura final especial, para os capricornianos que estão desempregados. Vamos ver aí quais são as tendências nessa segunda quinzena de julho para quem está desempregado. Interessante, né? Olha, os capricornianos que estão desempregados, alguns de vocês vão se identificar com isso, vocês vieram de uma situação de bastante sacrifício, de estar correndo atrás de emprego e não estar vendo aí um resultado positivo. Vocês estão talvez até vindo para essa segunda quinzena, já se sentindo cansados, sem ter muito mais o que fazer. Só que olha só que bacana, a gente tem aqui uma carta de transição, uma carta de movimento. Significa que vocês estão deixando uma situação difícil para trás e indo em direção ao novo. Olha que interessante, né? E nós temos aqui o 3 de ouros, que é uma carta que fala justamente do início de um trabalho, um início bem sucedido, um início muito bem querido. Eu vejo que para alguns de vocês, capricornianos, é muito possível que vocês consigam uma proposta de emprego nessa segunda quinzena de julho, tá bom? Ou então, se não for nessa segunda quinzena, vai ser bem no começo da primeira quinzena de agosto, porque eu estou vendo aqui, ó, 8 de paus, que é a energia geral para essa segunda quinzena, para quem está desempregado. 8 de paus são as coisas acontecendo com uma certa agilidade e com um amparo espiritual, inclusive, né? Os golfinhos, eles representam bastante isso. Então, para os capricornianos que estão desempregados, eu vejo que vocês vêm de uma situação difícil, tá? O enforcado e os 6 de espadas falam bastante disso. Eu vejo que vocês realmente estavam batalhando, mas vocês estão se sentindo cansados. Mas o que eu vejo é que vocês precisam ter paciência, porque as coisas já estão acontecendo. E vocês estão deixando aí algumas coisas para trás para ir em direção ao novo. Interessante. E eu vejo 3 de ouros aí como uma possível proposta se materializando, ou talvez vocês conseguindo encontrar algum empreendimento aí, no caso de quem for empreendedor. Né? 8 de paus, mais uma vez, uma energia extremamente positiva. E o louco aqui como carta de corte, né? Trazendo aí uma energia do novo, do inusitado, de alguma coisa que aparece para vocês quando vocês menos esperam. Que interessante. Mais uma vez, eu vejo aqui um panorama muito positivo. Conselhos. Para quem está desempregado, é necessário ter um pouquinho mais de fé, tudo bem? Porque é uma situação em que eu entendo que é uma situação um pouco difícil, afinal de contas, o desemprego ele gera uma preocupação, mas eu vejo que é uma situação muito positiva, tá? É uma situação que já está passando. Essa fase de desemprego é um processo que daqui a pouco vocês vão ver que vai melhorar a perspectiva e vocês vão conseguir aí alguma coisa, tá bom? Eu vou fazer aqui uma tiragem, vou tirar aqui uma carta especial, tá? Para os capricornianos, todos do signo de Capricórnio, que estão desempregados. Eu senti a necessidade de fazer isso,
Porque é possível que alguns de vocês venham trazendo aqui para essa segunda quinzena muita preocupação, um pouquinho de desesperança até. Vamos ver aí qual que é a mensagem especial que a gente pode receber para os capricornianos dentro dessa segunda quinzena de julho em relação a essa situação de desemprego. O que que Jesus gostaria de trazer para vocês como mensagem? Esse é um deck de mensagens cristãs, só que a gente pode ler elas no sentido universal, tá bom? Signos de Capricórnio, Sol, Ascendente, Lua ou Vênus, situação de desemprego, falta de fé, falta de perspectiva. Qual que é a luz que nós podemos trazer para os capricornianos nessa segunda quinzena? Qual que é a mensagem especial que nós podemos trazer, que talvez traga algum alento para os capricornianos? Essa é uma carta que fala o seguinte, Capricórnios. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, tá? Essa é uma mensagem cristã e eu imagino que muitos de vocês talvez não sigam essa religião, talvez pareça muito religioso falar sobre isso. Mas tudo tem um sentido universal, tá? E aquela carta que a gente viu, deixa eu ver se eu pego ela aqui de novo. Peraí. A gente viu aqui uma carta do enforcado, que é uma energia que vocês vêm trazendo com vocês nessa segunda quinzena. E olha só que interessante, né? A carta do enforcado, ela está de uma certa forma semelhante à posição que Jesus se encontra, né? nessa imagem, dessa mensagem. E a mensagem é a seguinte: vigiai e orai para não cair em tentação. O que isso significa? A gente não está falando de pecado ou pagar por alguma coisa, nada do tipo. Não tem esse sentido católico nessa mensagem, tá? O que a gente está trazendo é o seguinte. O enforcado... Nossa, gente, que coisa, não? Desculpa, tá? Bom. Gente, uma reflexão, tá, a respeito da situação de desemprego de vocês. O enforcado, ele é uma pessoa que se sente mentalmente e até espiritualmente cansado. Ele já fez muito, né? E aqui nessa imagem que Jesus ele está apoiado sobre essa rocha, se eu não me engano, deve ser aquela noite do Getsemane, em que ele expiou pelos pecados do mundo, e ele passou aí por um processo um processo muito doloroso, espiritualmente falando. E é uma carta bastante semelhante à do enforcado, foi bem interessante isso. Como a gente às vezes passa por algumas situações que a gente precisa manter a nossa fortaleza espiritual, tudo bem? E a gente precisa manter a nossa prece, a nossa meditação, a gente precisa manter a nossa sintonia com o nosso espírito e, consequentemente, com o divino. Por quê? Porque existe o divino atuando sobre a nossa vida. E por que então essa mensagem esse aviso, né, vigiar e orar para não cair em tentação? Porque muitas vezes, gente, a carta do enforcado é uma carta que pode até falar de uma certa baixa autoestima e depressão para alguns de vocês. É um processo que deixa vocês um pouco aprisionados, até porque o enforcado, como a gente vê, ele está amarrado de uma certa forma, ele pode sair dessa situação, só que isso exige um certo sacrifício. E o que a gente está vendo aqui, agora nesse momento, é que é muito importante que alguns de vocês, capricornianos, se vocês se identificarem com essa leitura, se vocês estiverem sentindo um pouquinho de desânimo, se vocês estiverem sentindo um pouquinho de depressão, talvez, é muito importante que vocês resistam, tá? É essa a mensagem que eu vejo trazendo aqui nessa mensagem, essa palavra, porque muitas vezes a gente acaba caindo na tentação da depressão, do desânimo, desses sentimentos que deixam a gente nessa situação de inércia e aí, infelizmente, as coisas não andam como a gente gostaria. Só que o oito de paus, como eu vi como energia geral para essa segunda quinzena, é uma carta que fala de muito amparo espiritual. Então, ainda que vocês não percebam ou não tenham percebido, as coisas estão acontecendo, tá? E, mais uma vez, a perspectiva aqui é um panorama muito positivo. Se vocês se identificaram com essa leitura,
eu vejo aqui o seguinte conselho. Não desistam, tá? Mantenham-se vigios em relação aos sentimentos de vocês, aos processos íntimos, porque às vezes um sentimento de desânimo, uma falta de vontade de procurar um emprego, isso pode ser aí alguma depressão que vocês estão passando, e é importante que vocês busquem a cura emocional dentro de vocês mesmos, tudo bem? E também através da ajuda médica, quando é o caso, tá? Porque depressão também é uma questão médica. E é importante que vocês mantenham a fé, porque eu vejo que a espiritualidade já está agindo a favor de vocês, tá bom? Se vocês se identificaram com essa leitura, há muita possibilidade de vocês conseguirem sim uma nova oportunidade no emprego, uma nova oportunidade de emprego. Vocês só precisam realmente tomar cuidado com os processos íntimos, os processos internos que estão acontecendo dentro de vocês, porque está machucando bastante vocês, tudo bem? Mas eu vejo as situações se normalizando e eu vejo muitos de vocês agradecendo a Deus a oportunidade aí que foi lançada para vocês de uma oportunidade de emprego ou um novo trabalho que vocês descobriram, uma nova profissão ou então um novo empreendimento. Tudo bem? Essa foi a mensagem especial que eu pude trazer para os capricornianos que estão desempregados, tá bom? Se vocês não se identificaram com essa leitura, então, por favor, não tentem se identificar. Tentem pelo menos adaptar no contexto individual de vocês, porque é uma leitura geral, mas não forcem a barra. Procurem os vídeos que falem do seu signo de ascendente, luar e Vênus, ou então procurem um outro canal que também faça leituras de signos, porque existem bastante no YouTube, tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma ajuda para vocês. Se vocês tiverem qualquer feedback positivo ou negativo, por favor, me sinalizem para que eu possa melhorar o meu canal e deixar ele num formato mais positivo para vocês, tudo bem? Muita paz e muita luz para todos nós.